A paz do Senhor Jesus, meninas. Que bom, né, que hoje deu pra gente voltarmos aqui e gravar mais um vídeo, né, do nosso canal, né? E hoje eu vim pra gente meditar na palavra do Senhor, né, que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, né, e o versículo é de número 43 e 44, para que a gente venha entender o que o Senhor quer falar para nossas vidas. Então vamos entender no dia de hoje. Vamos lá para a leitura da palavra. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 e 44, que diz assim: E disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. O 44 diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dizes a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeças. Vê que lindo, né? Vê que texto maravilhoso, né? O profeta do Senhor, né, Elias, ele subiu e foi orar, né? E ele foi orar naquele monte. Mas ele não subiu só, né? Ele levou o seu moço consigo. Porque por muitas das vezes a gente não pode estar andando só, a gente tem que ensinar aquilo que a gente aprendeu também às outras pessoas, né? A outras pessoas. E aquele moço, ele precisava aprender. Ele precisava ver, né, o sobrenatural do Senhor. E ele foi e subiu com Elias. E o que Elias fez? Vamos recapitular o texto, né, o texto do que se passa. A gente está falando de uma história aqui, que Elias, de um contexto aqui, que Elias, ele vem de tudo que estava acontecendo com Israel naquele tempo, que Acabe não estava sendo um bom rei, né? Que Acabe, ele tinha se casado com uma mulher que não era do povo de Israel, né? E o que aconteceu com tudo isso? Ela era o quê? Uma profetisa, né, de Baal, desses deuses que não é o nosso Deus. Mas ele fez o quê? Ele fez a aliança com quem não devia, né? E sucedeu que essa mulher, ela começou a mandar matar os profetas de Deus, né? E ela mandou matar os profetas de Deus. E com tudo que essa mulher estava ensinando, né, doutrinas de demônio ao povo de Deus, então Deus se irou com essa mulher, né? E ele enviou o profeta, né? E é sempre assim. Quando algo está acontecendo que está fora da vontade do Senhor, o Senhor envia alguém para falar conosco, né? Para nos orientar, né? E muitas das vezes até Ele fala conosco, nós mesmos não temos uma intimidade com o Senhor mais profunda, Ele fala conosco. Mas também quando Ele quer usar os vasos dEle, né? Os profetas dEle, Ele usa também. Então ali Deus estava usando Elias para aquele contexto, né, que teve. Que foi a edificação do altar do Senhor, né? O interessante foi que ele edificou para poder o fogo descer, né? Para poder o fogo descer e consumir, né, aquele holocausto. O que aconteceu? Teve que Elias ajeitar o altar, né? Porque o altar ele estava sujo. O altar, ele precisava de limpeza. E Elias assim o fez, né? Elias, ele edificou um altar para o Senhor. Ele colocou aquelas pedras, ele edificou e ele fez tudo conforme a orientação que o Senhor já tinha, com certeza, dado a ele, né? Então, ele fez. Mas veja que antes disso, ele falou com Acabe. Ele falou, eu estou resumindo o contexto, né, para que a gente venha entender. Ele falou com Acabe, sobe, come, né? Porque ele quis dizer o quê? Descansa, né? Porque eu já escuto o barulho
de uma chuva muito forte, né? De uma chuva muito forte. E veja que interessante, ele já profetizou aquilo sem antes. Ele sabia porque Deus tinha falado para ele, né? Que ia chover. Mas ele falou para Acabe, eu já escuto o barulho de muitas águas caindo. Eu já escuto. E na minha e na tua vida, muitas das vezes as coisas, o Senhor já tem falado, né? Porque acontece assim, de às vezes o Senhor vai e manda os profetas falar para você, ou às vezes o próprio Senhor fala, e te dá uma promessa, e o que é que tu faz, o que é que eu faço? Cruzamos os braços, né? E achamos assim, o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E às vezes o tempo passa muito tempo e a promessa não está se cumprindo. E às vezes a gente se desespera, mas o Senhor não prometeu? Prometeu, mas como é que tu estás na posição? Tu estás edificando o altar para o Senhor? Tu estás orando? Veja que Elias, ele inclinou o rosto dele e colocou entre os joelhos. Ou seja, ele estava numa posição de prostrar-se ao Senhor, né? Ele estava se prostrando ao Senhor. Ele estava numa posição de humilhação para que aquela chuva caísse. Ou seja, ele estava orando, né? Veja que ele disse ao seu moço, vai lá e olha o que tu vê. E o moço olhava e não via nada. E por 7 vezes aquele moço foi lá e ele não via nada, né? Porque tem muita gente que elas precisam ver para crer. Mas Elias não, Elias ele já ouvia. Ele recebeu a promessa que ia chover, mas ele já ouvia o som. Porque eu e você tem que ser assim. A gente temos que ouvir já a promessa se cumprindo. Mas, minha irmã, eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou ouvindo pelos olhos da fé. A gente temos que ver, né? A gente temos que ver. Porque quando Deus fala, ele não é homem para mentir. Mas não devemos ficar de braços cruzados, minhas irmãs. Nós temos que orar. Veja o que ele fez, veja o que Elias fez. Orou a primeira vez, a chuva não desceu. Orou a segunda vez, a chuva não desceu. Ele orou até 7 vezes para poder aparecer uma mão semelhante à mão do homem, uma nuvem, né, semelhante, do tamanho da mão de um homem. Mas não era a mão de um homem. Era a mão de Deus. Aquela nuvem não era, aparentemente era do tamanho da mão de um homem. Mas não era a mão de um homem. Porque a mão de um homem ela não poderia chover. O quanto choveu daquela forma, a Bíblia diz que choveu muito. Sabemos que a terra estava sequíssima ali. Por quê? Porque há muito tempo não chovia, né? Mas aquela nuvem é para a gente sabermos que não é as grandes coisas, mas já nas pequenas coisas nós temos vitórias, sabe? Às vezes a gente está esperando um acontecimento gigantesco, né, para mim poder dar o meu culto de ação e graça, ou o meu culto de agradecimento, né, ao Senhor. Aí eu preciso ver uma coisa muito grande acontecer. E muitas das vezes o barulho daquilo já está acontecendo, sabe? E muitas vezes os sinais estão aí mostrando que aquilo vai acontecer, sabe? Mas a gente quer logo que aconteça. A gente quer logo extravagância, não, eu quero ver o milagre concretizado. E muitas das vezes a gente temos que esperar e orar. Para que o nosso milagre ele venha acontecer, nós temos que orar e buscar realmente o Senhor. Elias podia cruzar os braços porque ele sabia que foi Deus que falou com ele. Foi Deus que falou com ele. Mas ele fez o quê? No capítulo 30, diz que ele edificou, né? Ele edificou e ele chamou o povo, né, para ver o que ia acontecer. Ou seja, ele edificou, né? E aquele povo estava com ele para ver o milagre que ia acontecer ali. Para ver que o Senhor realmente ia estar com eles, né? E que o Senhor era o único Deus de Israel, Deus verdadeiro, né? E o interessante que eu achei também nesse contexto foi que o moço, quando ele viu, né, que era o tamanho de uma mão, de semelhante ao tamanho do homem,
Com certeza, eu acho que ele não acreditou. Ele disse, uma nuvem dessa, como é que vai fazer chover tanto? Só que ele sabia a promessa. Então, não importa se as pessoas vão crer naquilo que o Senhor falou para ti. Não importa se as pessoas vão acreditar ou não. O que importa é que Deus falou. Então, se Deus falou, quem se responsabiliza é Ele. Então, não fique preocupado com comentários. Mas tua bênção não veio. Será que foi Deus? Mas por que está demorando? Será que Deus é contigo? Será que Deus não é? Sabe? Não importa, sabe? O que as pessoas acham a teu respeito. O que importa é o que o Senhor falou, o que importa é o que Deus falou ao teu respeito, né? Isso é o que realmente importa. Então edifica o teu altar, né? O Senhor fala nesta noite para que a gente venha edificar o altar para Ele, né? Não é orar só de vez em quando, não. É ter uma jornada realmente de oração. Aquele profeta, ele orou o quê? 7 vezes. Mas, irmã, eu já orei muito mais de 7 vezes e o meu milagre não veio. Irmã, ore mais, busque mais. Tenha créditos no céu. Sabe? Tenha crédito no céu. Como eu vou ter crédito? Orando. Sabe? Ora pela manhã, ora ao meu dia, ora à tarde, ora à noite. Orai sem cessar. Sabe? É o que a palavra diz. Então, eu e você só vai edificar o altar para Deus quando a gente se prostrarmos de verdade. Quando a gente realmente buscar a face do Senhor e não dar ouvido a vozes, né? A vozes que não vai edificar, que não vai te dar a tua bênção, sabe? Porque quem vai te dar a tua bênção é Deus. Né? Então, tampa os ouvidos para outras vozes, né? Tem um louvor que diz assim, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Então faz isso. Cala a voz do mundo, cala a voz das pessoas. Mas mulher, tu só vive na igreja. Mas mulher, tu só ora. Mulher, tu só vive orando. Mulher, tu quer ser mais santa do que as outras. Não importa o que as pessoas falam. Né? Não importa. O que importa é o que Deus te falou. Se Ele te fez a promessa, é Ele que vai cumprir. Mas faz como Elias, não fica de braços cruzados. Te prostra em oração. Te prostra em oração. Porque só assim a vitória ela vem. Né? Porque quando a gente não está mediante a edificar o altar, a orar, a promessa ela vai vir, porque Deus não é homem para mentir. Só que às vezes, muitas das vezes ela demora. Então, se você e eu estivermos na jornada de oração, de busca, com certeza a resposta vai ser mais rápida. Com certeza o Senhor, Ele está nos vendo e aquele crédito que nós adquirimos com Ele vai servir para muitas coisas na nossa vida espiritual. Né? Porque você sabe que a batalha do crente ela é uma luta diária. Né? Todos os dias somos atacados, mas todos os dias nós escolhemos estar na presença de Deus. Todos os dias nós escolhemos fazer a vontade do Senhor. Né? Então, assim, não esquece. Ora, busca. Porque no capítulo 45 diz assim que o Senhor se apossou de Elias, né? E Elias correu na frente de Acabe. E chegou na cidade primeiro do que Acabe. Sendo que Acabe foi de quê? De carro. Né? E Elias, ele foi o quê? Ele foi a pé, mas ele correu tanto que ele chegou primeiro. Mas porque ele estava só, Elias? Não. Né? E não diz que foi o espírito de Elias, foi o próprio Elias. Então, assim, ele chegou primeiro. Então, quem ora, chega primeiro do que o adversário. Chega primeiro do que o inimigo. Pode ter certeza. Quem ora tem resposta. E ele chegou primeiro porque o Senhor se apossou dele. Então, quando eu e você ora, o Senhor se apossa de nós. E Ele não deixa que o inimigo toque em nossas vidas. Então, ore, busque. Edifique o altar para o Senhor. Edifique. E ore. Mas ore de todo jeito não. Ore com fé. Prostre-se ao Senhor. Como Elias fez. E Deus cumpre aquilo que Ele mesmo prometeu. Na tua e na minha vida. Né? E essa é a meditação para esta noite. Né? Para nossas vidas.
Porque a palavra do Senhor ela é como uma espada, né? Ela não vem só para vocês, ela vem para mim. Ela vem primeiro para mim. Porque ela é de 2 gumes, ela corta de todo lado. Então, se ela corta, ela também vem para mim. Então, é para mim e para a tua meditação, né? Eu também queria indicar para vocês esse livro, que é A Cultura do Jejum, né? Que é de Luciano Subirá. Eu creio que alguns de vocês conhecem, né? Que fala sobre o jejum, né? E que a gente sabemos que temos que fazer, né? Que tem batalhas que a gente só vence com jejum e com a oração. E eu gosto muito de ler, e principalmente esses livros que edificam, que ensinam a gente a buscar o Senhor, né? E fazer a vontade do Senhor. Então, eu indico para vocês comprarem, porque é muito bom mesmo, né? E tem me ajudado muito, né? Com jejuns, né? Com as orações tem me ajudado muito. Então, vamos meditar nessa palavra e vamos orar, né? Vamos orar, porque se o altar tiver de todo jeito, não tem como a gente adorar o nosso Deus. Mas quando a gente ajeitamos o altar, quando a gente consertamos o altar para Ele, Ele sim, aí Ele desce com poder e grande glória. E Ele se revela a nós de uma forma diferente. De modo que a gente chegamos primeiro do que os outros. De modo que as pessoas veem que Ele nos responde com fogo. Vê que o nosso milagre vai acontecer. Porque só quem tem o poder para fazer acontecer é o nosso Deus. É o nosso Senhor Jesus, né? Que por sinal está voltando. Então não esqueça disso. Edifica teu altar. Põe-te a ficar de pé, a orar, a buscar. Porque o noivo ele vem. E ele vem buscar uma igreja fiel e verdadeira. A igreja somos nós. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.